Ao longo do século XX, milhares de pessoas aclamaram seus ditadores enquanto eram levadas rumo à escravidão. Em vários lugares, o rosto de um ditador aparecia em cartazes, prédios, outdoors. Seu retrato estava presente em todas as escolas, nos escritórios, nas fábricas. As pessoas tinham que fazer reverência à sua imagem ao passar por sua estátua, recitar sua obra e louvar o seu nome. Foi uma verdadeira idolatria. E sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura, seja muito bem-vindo a esse modesto espaço. Se você gosta dos vídeos do canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, tudo isso aí que vocês já sabem, tá certo? Então, meu povo, embora totalitarismo seja um conceito usado para qualificar principalmente a Alemanha nazista e a União Soviética de Stalin, a palavra totalitarismo foi inicialmente empregada no contexto do fascismo italiano. Ela foi cunhada por um dos críticos do Mussolini, e o próprio Mussolini adotou essa palavra com entusiasmo. E em um de seus discursos, ele apresentou a melhor definição de fascismo. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Em sentido estrito, um regime totalitário é aquele que interdita todas as instituições, além das por ele aprovadas oficialmente. Desse modo, um regime totalitário tem um só partido político, um único sistema educacional, um só credo artístico, uma economia planejada de modo centralizado, uma mídia unificada e um código moral. Hannah Arendt definiu no livro Origens do Totalitarismo o conceito de totalitarismo como uma nova forma de governo, propiciada pelo advento da modernidade. Segundo ela, pessoal, a destruição das sociedades e dos modos de vida tradicionais criou condições para o desenvolvimento da personalidade autoritária, com homens e mulheres cujas identidades são inteiramente dependentes do Estado. Então vamos lá, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Em um regime totalitário, não há escolas independentes, não existem organizações sociais de base, muito menos pensamento crítico. Mussolini e seu filósofo predileto Giovanni Gentili, certa vez escreveram sobre a concepção fascista do Estado, segundo a qual tudo está no Estado, nada de humano ou espiritual existe e muito menos tem valor fora do Estado. Os ditadores descobriram que o poder nu e cru tem data de validade. O poder conquistado por meio da violência deve ser mantido com violência. Um ditador deve recorrer a forças militares, polícia secreta, espiões, informantes, interrogadores e torturadores. Um ditador pode realizar expurgos sangrentos e manipulações. Porém, pessoal, nada disso é suficiente a longo prazo. E aí que entra o culto à personalidade. As pessoas aprendem a repetir sem parar as palavras do partido, a gritar slogans, saudar o líder. Quem não entra no jogo, morre. Olha só esse vídeo aí do Stalin, pessoal. O ditador deve incutir medo nas pessoas, mas se conseguir obrigá-las a amá-lo, é mais provável que ele sobreviva muito mais tempo no poder. O ditador moderno precisa criar a ilusão do apoio popular. Mussolini passou mais da metade do tempo em que esteve no poder se projetando como um governador onisciente, onipresente e indispensável para a Itália, como se ele fosse um deus. O objetivo do culto ao líder não é apenas convencer ou persuadir,
mas criar um senso comum, forçar a obediência e acabar com qualquer traço de individualidade. As pessoas são incentivadas a denunciar os vizinhos, os parentes e até os próprios pais. Algumas das melhores mentes do século XX se dispuseram a ignorar e até a justificar ditaduras em nome do bem maior. Isso aconteceu muito com Stalin, que pagava intelectuais, acadêmicos e jornalistas para falarem muito bem da União Soviética. Quem falava a verdade era tido como reacionário ou alguém pago pelo Ocidente. Gareth Jones, jornalista galês, ele foi para a União Soviética a fim de entrevistar Stalin. Lá ele viu um jornalista sendo morto, porque esse jornalista começou a perguntar sobre a Ucrânia, o lugar proibido. Gareth Jones conseguiu chegar de trem até o interior da Ucrânia, e lá ele viu a Grande Fome de 1932-1933, conhecida como Holodomor. Chegando na Inglaterra, ele denunciou os horrores que ele presenciou. Gareth Jones foi acusado de nazista e foi desmentido por jornalistas americanos que estavam sendo pagos pelos soviéticos. Pessoal, assista por favor o filme A Sombra de Stalin. Esse filme é muito bom e conta essa história do Gareth Jones, né? Stalin particularmente trabalhou muito o culto à sua personalidade, porque na União Soviética poucas pessoas compreendiam o que era o marxismo-leninismo. Muita gente, inclusive dentro do Partido Bolchevique, nunca tinha lido as obras do Marx. Os apelos ao líder como uma figura sagrada se saía muito melhor do que falar sobre materialismo dialético, dialética hegeliana que o Marx inverteu, conceito de mais-valia, enfim. Uma população camponesa tinha muita dificuldade de entender tudo isso. Mas compreender uma figura substituta do czar, um paizinho, era muito mais fácil. Hitler se vendeu para a elite alemã como a única salvação a uma revolução comunista. Anos antes, os marxistas tentaram fazer uma revolução na Alemanha e não conseguiram. A elite alemã estava muito amedrontada com a Revolução Bolchevique. Lembrando que muitos czaristas russos fugiram para a Alemanha, contando sobre a Guerra Civil. Também havia muitos alemães que eram camponeses na Rússia czarista. Com a chegada de Stalin ao poder, a fazenda deles foi coletivizada. Muitos alemães morreram ou foram deportados para os gulags, que eram os campos de trabalhos forçados do regime soviético. Alguns conseguiram fugir para a Alemanha. Lá eles contaram os horrores que estavam acontecendo com os camponeses, principalmente os ucranianos. Isso fez com que os fazendeiros e industriais alemães temessem uma revolução e vissem em Hitler a salvação. Uma nação humilhada pelo Tratado de Versalhes, passando por uma crise econômica terrível, entendeu o nacionalsocialismo como a única esperança. Começaram a se sentir superiores racialmente a todos os outros povos. Assim, o nazismo criou um inimigo, o judeu. Hitler tinha pouco a oferecer, sem ser ele mesmo. Tudo o que ele fez não passava de ilusão. Muitos alemães só caíram na real quando viram os soviéticos em Berlim. Daí já era tarde. A lealdade a uma única pessoa é o que mais importa numa ditadura totalitária, mais ainda do que a lealdade a uma ideologia. Afinal, ideologia, pessoal, pode dividir. Trotsky, por exemplo, foi expulso da União Soviética por Stalin, perseguido e morto no México por um agente espanhol da NKVD. Trotsky não foi assassinado por um liberal ou um conservador, mas por um comunista, Ramon Mercader, a mando de outro comunista, Stalin. O maior inimigo do Stalin era o Trotsky. Percebem? Será que o Ramon Mercader tinha lido as obras do Marx? Eu duvido. Eu duvido muito, pessoal, que os fanáticos espanhóis que colocavam trotskistas, comunistas, enfim, anarquistas, franquistas e tal, dentro de armários celdas, que eram armários prisões, eles entendiam de mais-valia, críticas aos jovens hegelianos, materialismo histórico, por aí vai. A lealdade não é necessariamente a uma ideologia, mas a um líder. Isso é muito mais eficiente, certo?
Marx era internacionalista e sugeriu que os proletariados do mundo todo se unissem e fizessem uma revolução. Stalin acabou inventando o socialismo num só país. A União Soviética deveria se fortalecer para exportar a revolução para outros países, ou seja, ele modificou a ideologia para caber no contexto soviético. Como dito, pessoal, os ditadores recorriam em geral a dois instrumentos de poder: o culto à personalidade e o terror. Aí sim, pessoal, nós vamos conversar em outros vídeos como alguns ditadores se utilizaram do culto à personalidade e do terror para se manterem no poder, tá certo? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.